Vamos lá. Paulo, o contexto é assim, Paulo vai entrar, e eu vou pedir para ele sentar, e a partir daí, então, inicia o processo de ativação do esquema do terapeuta. Lembrando que Paulo tem o esquema de arrogo, lembra? E arrogo é aquele esquema superior, que sabe tudo. Então, ele já vem ativado para a sessão, e eu vou ser ativada no meio desse caminho. Olá, Paulo, boa tarde. Senta, fica à vontade. Eu quero saber como foi a sua semana, mas antes de fazer uma ponte com a última sessão também, dar sequência no que nós estamos trabalhando. Mas antes, eu gostaria que você me falasse. Tem algum assunto que você gostaria que eu anotasse aqui hoje para que a gente conversasse? Então, durante a semana eu pensei bastante e eu não sei se eu vou dar sequência, eu não sei porque eu estou aqui. Eu vim mais porque a minha esposa quis que eu viesse e mais para que ela me deixasse em paz, eu, eu resolvi vir. Mas eu não estou a fim de fazer isso que você está me propondo. Eu entendo que você não está aqui porque você quer, só que vamos aproveitar que, já que você está aqui, a gente começa a olhar para as suas dificuldades. Lembra que na última sessão eu falei para você da lista de dificuldades e metas? Para a gente identificar quais são as dificuldades que você tem, quais são as metas e te ajudar. O que você acha? Para a gente olhar para a LDM agora. Então, eu percebo assim, quando você fala eu te ajudar e você me ajudar, né? Você está precisando de ajuda, então. Mas eu não, né? Eu não sei o que que eu vou fazer para te ajudar. Eu não sei até onde você tem capacidade para me ajudar, porque eu não vejo problemas. Eu fui demitido, mas é um problema que eu posso resolver. Mas será que isso não é um problema mesmo e você não está querendo ver? É um problema, mas eu posso resolver. Tá, mas se você pudesse resolver, a sua esposa não iria pedir para que você fizesse terapia. Então, mas eu acho que se eu tivesse que fazer terapia, eu mesmo procuraria, por minha vontade, né? Então, só que assim, Paulo, desse jeito, fica difícil para mim trabalhar, sabe? Porque eu preciso de uma pessoa que realmente queira estar aqui. Então, dessa forma, eu acredito que você não precisa perder seu tempo em vir para terapia na próxima semana. Eu acho que é melhor assim, porque eu não vou ser aqui um ratinho de laboratório para que você aprenda a Ok. trabalhar. Lembra que a psicóloga está desativada, tá? Então, Paulo, a porta da rua é a serventia da casa. Ai, que forte! Calma, gente, que eu vou mostrar o lado funcional de tudo isso. O que vocês acharam aí dessa Maria e esse Paulo? Vamos lá. Alguém aí? O que a terapeuta fez de errado? Me ajudem a julgar ela. O que ela fez de errado? Errado assim, o que ela não deveria ter feito? Talvez fique... E aí? O que você achou também, Júnior? Se você quiser falar assim, o que você acha que a terapeuta fez que ela não deveria fazer? O que vocês acham aí? Eu acho que a terapeuta, nesse caso aí, não pode despedir o paciente dessa forma aí. Isso, esse é um ponto. Quando eu falei a porta da rua, a serventia da casa, o Leandro apareceu, ele chega e afastou, assim, né? Tipo assim, nossa, é porque ele é o único que eu tô vendo aqui na tela, né? Os outros estão com a tela fechada, mas eu vi que você meio que deu uma assustada nessa fala, né? E aí, o que você acha que, além dessa fala, ela falou também? Eu acredito que, assim, faltou um pouco de empatia da psicóloga, no sentido que eu entendo que ela está sendo atacada de certa forma, ela está sendo desafiada ali, mas não precisava partir para o mesmo modo, porque ao final acabou que você revidou, né? Você acabou atacando também, né? Isso mesmo, porque naquele momento o esquema de arrogo ativou o esquema de defectividade. E aí, o que acontece com o ser humano quando se sente atacado? Ataca, a grande maioria. Então, quando a gente olha para o escorpião, ele mata porque ele é mau? Não, ele pica para se defender e acaba, de certa forma, levando muitas vezes à morte.
Então, os nossos esquemas é muito de acordo com isso. Alguém mais viu algo que fosse, nossa, isso aí não deveria ter feito? Quer contribuir aqui com a gente? Na verdade, eu queria falar mais uma coisa sobre a questão da, assim, quando o paciente chega no seu consultório, né, e fala que ele não tem interesse de fazer a terapia, que ele está ali por um motivo de ser alguém que mandou, né, no caso dele foi a mulher dele. Eu acredito assim que até pode tentar ali mostrar o que é a terapia, tentar psicoeducar o paciente, mas se o paciente está tão irredutível da forma como ele foi, eu acho que a gente precisa respeitar também, né, não ficar forçando o paciente a estar ali. Isso mesmo. E tanto que isso já aconteceu comigo, então eu sempre peço um voto de confiança para a pessoa, já algumas sessões, e se até essas 2 ou 3 sessões ela perceber que aquilo não é para ela, e ela não vir para a terapia de acordo com a necessidade dela, eu falo, né, que é algo que eu vou fazer daqui a pouco com o Júnior também, com o Júnior não, com o Paulo, né, se eu falar o Júnior... e aí eu trago esse olhar empático, só que eu não insisto. Se eu percebo que a pessoa não está... Uma coisa que eu aprendi muito com a Aida e com a John é que um paciente que traz um desconforto, que ativa o nosso esquema, por mais que a gente entenda qual é o nosso esquema, mas ele é muito desafiador, a gente não é obrigado a atender. Lembra? A gente não é obrigado a ver todos os casos. É claro que o desligamento é feito com a questão mais profissional, né? Eu peguei pesado, né? Eu não acho que um psicólogo iria falar isso, mas eu quis fechar com o impacto mesmo, porque eu queria deixar uma psicóloga bem ativada aqui emocionalmente. E aí, Paulo, vamos para a próxima sessão, onde eu já vou ter trabalhado o meu esquema, e já vou conduzir essa sessão de forma diferente. Tá pronto aí? Pronto. O texto do Paulo é o mesmo, tá? Ele vai confrontar, ele tem esquema de arrogo, ele não quer estar na terapia, ele vai falar que ele não quer ser um ratinho de laboratório para que ela se torne psicóloga, e ele vai trazer esse olhar já afronta aí. Só que agora, como a psicóloga Maria já conhece o esquema dela, ela vai sentir ativar esse esquema, claro que vai. Não é porque eu conheço meu esquema que ele não ativa, só que ela não vai deixar com que o esquema entre no emaranhamento esquemático, que é o que no início a Maria fez. Bom, vamos lá. Percebam quem aí gostaria de ser Paulo ou Paula. Ele é um paciente que tem um esquema de arrogo, então vem esse desafio aí com a terapeuta, e nesse momento eu vou fazer uma confrontação empática. Eu vou desarmar Paulo, desarmar no bom sentido, ajudando ele a olhar para a terapia de forma diferente. Mas é como o Leandro falou, dependendo do caso, a pessoa está ali muito desgastando o processo terapêutico nosso emocional, a gente não precisa dar conta, tá? Mas aqui eu vou conduzir ele a desarmar ele, a deixar ele mais flexível, porque esse Paulo vai se manter no processo terapêutico, tá bom? Quem aí poderia ser Paulo ou Paula? O que é a confrontação empática? Briga? Não. Eu vou ajudar você a conduzir, a olhar diferente para o processo terapêutico, sem mandar você que a porta da rua é serventia da casa. Tá bom. Tá bom? Tá. Vamos lá, então. Olá, Paula, seja bem-vinda. Senta. Oi, obrigada. Muito obrigada. Muito bom te ter aqui. Eu quero fazer uma ponte com a última sessão, do que a gente conversou, mas antes eu gostaria de te fazer uma pergunta. Durante essa semana, teve alguma situação que aconteceu na sua vida que seja muito importante que a gente converse hoje para eu anotar na nossa agenda? Não, na verdade eu nem queria ter vindo. Eu vim mesmo porque meu esposo insistiu bastante, e daí para ele parar de me encher o saco, eu resolvi vir. Olha só, Paula, que interessante. Vamos entender, então, esse sentimento que você teve de não querer vir, mas eu agradeço porque você está aqui agora. O que fez com que você pensasse, não, eu não quero ir mais para terapia? Eu acho que não está me ajudando muito. Em que sentido você acha que não está te ajudando? Parece que toda semana é a mesma coisa, eu não vejo resultado. Eu queria parar. É que assim, nós estamos aqui hoje na terceira sessão. Na primeira eu conheci um pouquinho a sua história de vida. Essa é uma sessão que a gente começa a olhar quais as dificuldades que você tem, quais são as metas. É claro que você não é obrigada a ficar aqui,
Por mais que a sua esposa, que seu marido está te obrigando, você não é obrigado. Mas eu gostaria muito de poder auxiliar você, relacionada à dificuldade que você trouxe, em que você foi despedido e não te deram uma justificativa relacionada a isso, e o quanto você sair do emprego de forma repentina causou, né, um impacto financeiro na sua família. Você acha que esse seria um motivo para a gente olhar e tentar entender? Ou ainda assim, não, Ana, eu não quero mais fazer terapia com você? Ah, seria, mas parece também assim que se eu arrumar um outro emprego, já resolve, sabe? Sim. O que você está falando tem sentido, mas resolve o quê? Ah, o problema financeiro lá em casa. É claro que assim, por mais que o seu marido queira muito que você venha, isso é algo que eu quero ir conversando com você, até para que a gente possa, durante essa sessão, trazer aí uma solução para isso, né? Pensar em possibilidades, na verdade, relacionadas a isso. É muito importante que você esteja aqui por você. Eu entendo que estar diante de uma pessoa que eu nunca vi e poder falar da vida pode, no primeiro momento, ser constrangedor, porque eu já fiz isso. Mas eu quero que você saiba que eu estou aqui para ajudar você e que você não é a primeira nem a última pessoa que já me falou que tem receio de vir para a terapia. Mas eu posso garantir para você que se você se permitir vir e trabalhar dentro do processo terapêutico, a gente pode caminhar juntas também. E eu falando tudo isso, eu vejo que você está prestando atenção. O que você está pensando, Paula? Ah, eu tô pensando que se é dessa forma a gente pode tentar, então. Muito obrigado por ter me dado esse voto de confiança. Agora nós vamos dar sequência na lista de dificuldades e metas, mas eu já quero te trazer algo que eu considero muito importante, que é a nossa relação terapêutica, que tem que ser baseada em uma verdade. E você trouxe isso para mim. E que bom que você me falou tudo isso, porque a gente pode olhar para essa dificuldade e, a partir de agora, trabalhar de uma forma diferente. Vou dar sequência, mas antes de mais nada, eu quero agradecer a sua sinceridade comigo. Uhum. Eu fico agradecida também, porque agora eu sei que eu posso falar o que eu tiver vontade e você vai me aceitar como eu sou. Lindo! Tá, não faço coraçãozinho não, tá? Só aqui. E aí, gente, o que vocês acham, né, que essa terapeuta fez? O que vocês acham que foi legal que ela fez? Ou o que vocês poderiam... Ah, não, eu acho que eu faria diferente aqui. Eu poderia dizer que por mais que a paciente no começo foi desafiadora também, mas o seu acolhimento, né, no que ela estava falando, a forma como você a recebeu e foi explicando, conduzindo, psicoeducando mesmo, foi bem diferente. E eu acho que o acolhimento foi a principal diferença. E é tão lindo você falar isso, que esse acolhimento eu fui entender da importância na terapia do esquema. Porque o autor ele fala que muito mais importante do que qualquer técnica é a relação terapêutica, e ele traz assim, a relação terapêutica é a melhor técnica para trazer uma evolução no processo terapêutico. Entenderam o trocadilho? Então, o quanto investir em um papel de terapeuta que traz ali um olhar para essa pessoa, não ativando o meu esquema, mas entendendo, se colocando no lugar dela, realmente não deve ser fácil, ainda mais que tem um esquema de arrogo e desconfiança, acho que tem um esquema de desconfiança aí também, poder estar ali e se manter ali. Então, trazer tudo isso, mas é como o Leandro falou, gente, se está arrancando sangue, libera. Alguém mais quer trazer uma contribuição? Eu fiquei pensando muito que isso deve acontecer muito com adolescente. Isso, sim. Nossa, deve acontecer demais, assim, quando eu atendi adolescente, nossa, vinha com aquela cara emburrada, tô aqui porque meu pai quer que eu venha fazer terapia. Eu acho que é isso, assim, também, fiquei pensando, principalmente nessa primeira sessão, quando já vem com esse embate, eu acho que eu faria também uma fala nesse sentido, assim, de acolher, assim, talvez você tenha razão,
Talvez você não tenha que estar aqui mesmo, mas vamos dar a oportunidade de escutar. Por que que então você chegou aqui, conversar um pouco mais sobre isso? Aí eu acho que dá um pouco também essa acolhida, porque talvez seja mesmo que ele não tenha que estar ali, né? Gente, vocês viram que gostosa a voz da Raquel aqui contando? Essa voz de acolhimento e treinar o tom relacionado à voz e ativar a nossa empatia. Raquel, perfeito, é isso mesmo. Eu atendia Eu acho muito legal. Oi? Pode Eu falar. acho legal essa estratégia aí de levar a pessoa a aceitar também mais umas 2 ou 3 sessões, né? Isso. Porque aí ela vai ver um desenvolvimento, né, no trato mesmo do psicólogo com ela, vai ganhar mais uma empatia, vai ter mais tempo pro psicólogo aumentar essa proximidade, né, da relação terapêutica. Isso mesmo. E é legal que eu sempre falo assim, 3 sessões. Porque se eu falar assim, me dá aí 1 mês e meio, fica muito distante, sabe? Então, traz isso. Ana, mas e se a pessoa deu 3 sessões e fala que não gostou? Paciência. Mas é isso mesmo, né? A gente não vai salvar o mundo, a gente tem que deixar isso bem claro, né? É isso mesmo, ter esse tempo. E sabe uma coisa que eu lembrei quando a Raquel falou de adolescente? Por quê? Porque quem paga é os pais. Então, eles acham que o psicólogo vai contar tudo para os pais. Então, fortalecer esse vínculo aí é algo que com adolescente é importantíssimo. Que ali, né, a Paula não tinha esse contato. Apesar que, olha que interessante, uma esposa uma vez me procurou para que o marido fizesse terapia, e aí eu agendei e tal, ele começou a fazer, e já tinha umas 4 sessões que ele estava indo, ela mandou uma mensagem, eu posso te ligar? E normalmente eu gosto que a pessoa manda mensagem, manda áudio, daí eu falei assim, você consegue mandar mensagem que no lugar que eu estou agora eu não consigo conversar com você? E aí, logo eu escuto, ela, não, mas precisa ser por telefone, não pode ser mandando mensagem. Falei, então, daqui meia hora eu consigo. E aí, quando ela me ligou, aí você já imagina, ela queria contar um segredo, né? Ela não podia nem escrever ali para mim, então era um segredo que ela morria de medo que eu contasse. E quando ela entrou em contato, ela falou assim, olha, eu preciso te contar uma coisa que o meu marido não conseguiu te contar ainda, e ele não vai ter coragem de te contar, e eu preciso te contar para você ajudar ele. Daí eu falei assim, fulana, olha, eu agradeço a sua preocupação, mas eu gostaria que você confiasse no meu trabalho. E eu sinto muito, mas isso que você tem relacionado a ele, que é um segredo, me dá um tempo a mais, ele vai fazer isso em sessão. Ela falou assim, não, mas eu preciso te contar. Gente, por isso terapeuta não pode ser curioso, tá? Eu falei assim, olha, isso pode influenciar no processo terapêutico, por quê? Porque o que você me conta e me pede segredo, eu não posso trabalhar com ele. Então, eu não sei qual é essa situação, mas como que eu vou chegar para ele e falar assim, olha, eu quero trabalhar essa situação X? Ele vai perguntar de onde eu tirei. Então, infelizmente, eu nem quero que você me conte, porque o que você me contar eu não vou poder usar. Gente, desse jeito. A mulher ficou chateada comigo? Deve ter ficado. Mas deu, assim, umas 3 sessões, ele trouxe uma situação que realmente estava de acordo com o impacto que teve na vida dele e que eu acreditei que era essa situação, porque tinha um impacto muito grande. Então, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado, porque quem às vezes procura terapia se sente dono da terapia do outro também. E não é assim que funciona. E eu fui contando essa história, esse acontecimento, e o que vocês foram pensando? Ai, Ana, eu também já passei por altas situações dessas, assim, várias vezes. Com adolescente isso é muito comum. E criança, às vezes, também, eu tenho que te falar isso porque ele não vai falar. Acho que criança, dependendo, é delicado mesmo essa situação, né? E com criança é mais delicado ainda, porque enquanto adulta, a esposa, para mim foi mais fácil dizer para ela, eu não quero saber. Mas em relação à criança é muito mais difícil, né? Porque às vezes é algo que os pais ali, eles não vão te pedir permissão, eles já vão mandar um texto para você contando o que de ruim aconteceu durante a semana para você trabalhar com ele em terapia, né? Então é bem delicado mesmo. Gente, o quanto é delicado tudo isso, né? Porque a gente tem que estar equilibrando ali, porque dependendo do jeito que fala, já tira da terapia. Então, assim, nossa profissão, ó,
É uma profissão desafiadora, né? Tá. Alguém mais? Então, tá. Aqui eu trouxe já. Agora, eu vou compartilhar aqui com vocês uma autorrevelação. Então, assim, dentro da terapia do esquema, existem alguns termos, né? Então, eu trouxe para vocês confrontação empática. É quando o terapeuta faz uma confrontação, mas de uma forma empática ali com o paciente. A autorrevelação é utilizada na terapia do esquema dizendo assim: existem algumas coisas da história e da vida do terapeuta que ele pode trazer para a terapia se for de cunho terapêutico. Caso contrário, contar coisinhas de comadre, não. E aí a gente precisa entender. Lembra que eu falei para vocês, gente, se vocês quiserem saber o meu esquema, tudo bem? Isso é autorrevelação, tá? Ana, mas aí o paciente não vai olhar para você e vai falar assim, nossa, mas ela tem esse esquema, entrar no livro de julgamento. Quando já tem um vínculo, a gente trabalha os esquemas, eles não entram. Da mesma forma que vocês não vão entrar no julgamento relacionado ao meu esquema. Pelo contrário, alguns vão se identificar. Então, existem coisas que a gente pode falar e existem outras coisas que não.